Você já teve a sensação de entrar em um lugar e ser tratado como se não existisse? Já sentiu que as pessoas ao seu redor só lembram de você quando precisam de algo, mas somem quando é você quem precisa? Essa dor silenciosa de ser ignorado, desvalorizado e explorado é mais comum do que parece. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. O mais cruel dessa situação é que muitas vezes você tenta ser bom, compreensivo, flexível, achando que isso vai fazer com que as pessoas te respeitem mais. Mas o que acontece é o oposto. Quanto mais você cede, mais elas pisam. Hoje, você vai entender por que isso acontece, como transformar essa realidade e o que fazer para que ninguém mais ouse passar por cima de você e sair impune. Se você está cansado de engolir desaforo, de sentir que não tem voz, que ninguém te enxerga de verdade, este vídeo é o ponto de virada. Fique comigo até o final, porque ao longo dos próximos minutos você vai receber um manual de conduta estoica, direto, duro e libertador, para deixar claro ao mundo: eu não sou território livre para desrespeito. Então já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso urgente, se inscreve no canal e confere o conteúdo exclusivo no comentário fixado. Vamos juntos! A dor de ser invisível. Você já percebeu como algumas pessoas parecem só lembrar que você existe quando estão precisando de algo? Elas aparecem com aquele tom meloso, cheias de palavras bonitas, mas no fundo estão apenas puxando os fios, como se você fosse uma marionete. Isso machuca, porque você ajuda com o coração limpo, sem esperar nada em troca, e mesmo assim sente-se usado, vazio, esquecido logo depois. E o pior, quando você precisa de um ombro ou de um favor mínimo, o silêncio, a ausência, a indiferença. Isso corrói a autoestima aos poucos, como uma ferrugem emocional. O que está acontecendo não é coincidência, é comportamento aprendido. Você, sem perceber, ensinou essas pessoas que está sempre disponível, que você suporta tudo, que não reclama, que não exige respeito. A bondade, quando não tem limites, vira um terreno fértil para abusos disfarçados de amizade. Epicteto já dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que elas têm das coisas. E a forma como os outros te veem é exatamente a forma como você se posiciona diante deles. É preciso entender que não é egoísmo se colocar em primeiro lugar. É sobrevivência emocional. Ser bom não significa ser tolo. Ser acessível não significa ser manipulado. Enquanto você continuar agindo como se estivesse grato por qualquer migalha de atenção, o mundo vai continuar te dando exatamente isso: migalhas. O respeito começa dentro de você. Se você não enxerga o próprio valor, ninguém mais vai enxergar. Comece a se observar. Em quais situações você tem se calado para evitar desconfortos? Quais pessoas têm se aproximado de você apenas por conveniência? Quais momentos você teve vontade de dizer não, mas disse sim para não parecer antipático? Cada vez que você engole esse desconforto, você afasta um pouco mais a sua dignidade. Você se esconde de si mesmo. E isso tem um preço. A partir de hoje, faça um pacto consigo mesmo. Não serei mais o invisível útil. Quem quiser acesso à sua energia, ao seu tempo, à sua presença, terá que oferecer o mínimo em troca: respeito. Você não nasceu para ser palco do ego alheio. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. E ser diferente aqui é ser firme, é se posicionar, é mostrar que sua boa vontade não está à venda por aprovação. No próximo ponto, vamos falar sobre o segundo golpe mais silencioso que te sabota, como a sua gentileza virou um convite para o desrespeito. E aí, sim, a virada começa a tomar forma.
Vamos. Como sua gentileza virou um convite para o desrespeito. Você aprendeu desde cedo que ser gentil era uma virtude, que ceder era sinal de maturidade, que fazer pelos outros te tornava uma boa pessoa. E isso é verdade, até certo ponto. O problema começa quando a gentileza deixa de ser uma escolha e vira uma obrigação silenciosa. Quando você passa a se sentir culpado por dizer não, quando você começa a se anular só para evitar conflito. E sem perceber, você construiu uma prisão, uma imagem de pessoa sempre compreensiva, sempre disposta, sempre acessível. Mas sabe qual é a verdade crua? O mundo interpreta isso como fraqueza. Você está sendo confundido com alguém frágil e pior, com alguém que pode ser explorado sem reação. Pessoas que nunca ouviram um basta seu acham que têm direito sobre você. E não tem. Sêneca dizia: quem tolera o insulto merece ser insultado. Isso soa duro e é mesmo, mas é libertador. Porque mostra que o respeito nasce quando você se recusa a aceitar o desrespeito. Quando você começa a frustrar quem se acostumou a te manipular, é aí que a transformação começa. Quando você percebe que pode ser firme sem deixar de ser justo. Quando você entende que ser bom não é ser bobo. Que ser gentil não é se rebaixar. Que seu tempo e sua energia são sagrados demais para serem desperdiçados com quem não tem a menor consideração. Ser respeitado não é sobre gritar mais alto, é sobre agir com uma presença tão sólida que ninguém ouse tentar te derrubar. E sim, vai ter gente que vai se incomodar quando você mudar. Vai ter gente que vai dizer que você não é mais o mesmo. Mas isso é ótimo. Significa que o sistema que te mantinha embaixo está entrando em colapso, que a máscara de boazinha ou bonzinho está caindo, que você está deixando de viver para agradar e começando a viver com propósito e honra. Isso não é ego, isso é autorrespeito. Observe os padrões. Quantas vezes você foi gentil esperando ser valorizado e foi apenas usado? Quantas vezes fez favores esperando gratidão e recebeu silêncio? Isso não é coincidência. É o reflexo exato do que você permite. E agora, a única missão é cortar esse ciclo pela raiz. Cortar sem medo, cortar com classe. Porque enquanto você continuar tentando manter a paz a qualquer custo, você continuará pagando com a própria alma. E esse custo está te levando a uma vida onde você se afasta cada vez mais de quem você é. Mas calma, a resposta não está em se tornar duro, está em parar de fingir que não está sendo machucado. E isso nos leva ao próximo erro silencioso, o hábito de engolir sapos, acreditando que está fazendo a coisa certa. Você foi ensinado a engolir sapos. Desde pequeno, talvez você tenha ouvido frases como não responda, engole esse choro, não cria confusão. E sem perceber, isso virou um padrão automático na sua vida. Você foi condicionado a calar, a suportar, a aceitar. E aí você cresceu achando que ser forte era aguentar tudo em silêncio, que ser maduro era não reagir, que ser uma pessoa boa era ignorar as injustiças que te fazem mal. Mas me diz uma coisa com sinceridade. Onde isso te levou? Hoje você carrega um oceano de sapos engolidos. E não são só mágoas. São raivas reprimidas, palavras engasgadas, desabafos que nunca aconteceram. E tudo isso virou peso, virou ansiedade, virou descontrole interno. E talvez o mundo nem perceba, porque você continua com aquele sorriso educado, com aquele jeito calmo, enquanto por dentro a sua alma está gritando. E a pergunta que ecoa é: até quando? Marco Aurélio escreveu: o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Ou seja, o que te sufoca também destrói a estrutura ao seu redor. Fingir que está tudo bem quando não está,
não ajuda ninguém. Só alimenta um sistema de abusos disfarçados de convivência pacífica. Chega um momento em que a frustração explode. Não porque você quer brigar, mas porque o seu corpo e sua mente não aguentam mais fingir. Você engoliu tanto sapo que agora se afoga neles e isso precisa parar. Você não precisa brigar para impor respeito, mas precisa parar de sorrir quando está sendo desrespeitado. Precisa parar de deixar para lá o que te fere. Precisa parar de dizer "tá tudo bem" quando claramente não está. Isso não é maturidade, isso é autoabandono. O respeito que você quer começa quando você decide não ser mais cúmplice do próprio sofrimento. E sim, você vai se sentir desconfortável no início, vai achar que está sendo grosso, vai duvidar de si. Porque é isso que acontece quando se começa a colocar limites depois de uma vida sendo passivo. Mas acredite, esse desconforto é o nascimento da sua liberdade. O primeiro passo de uma nova identidade, forte, clara, respeitada. E quando essa transformação começa a acontecer, um silêncio diferente surge. Não o silêncio de quem se cala com medo, mas o silêncio de quem não precisa mais provar nada para ninguém. E é sobre esse tipo de silêncio que corrói por dentro quando mal usado, mas se torna arma quando bem canalizado, que vamos falar a seguir. O silêncio que você usa para evitar conflito está destruindo você por dentro. Você aprendeu a usar o silêncio como escudo. Quando algo te fere, você respira fundo, engole e pensa: melhor não criar confusão. Quando alguém cruza um limite seu, você diz para si mesmo: deixa quieto, não vale a pena. E assim você vai acumulando camadas e mais camadas de ressentimento, de raiva sufocada, de dores não expressas. Mas tem uma coisa que ninguém te contou. Esse tipo de silêncio não resolve nada. Ele adia a dor. E pior, a transforma em algo muito mais destrutivo. Você não está em paz. Está em estado de contenção, fingindo estabilidade enquanto tudo dentro de você está prestes a explodir. O silêncio que deveria ser sabedoria virou covardia disfarçada de maturidade. E o que poucos percebem é que esse silêncio acumulado começa a cobrar seu preço. Ele vira insônia, vira ansiedade, vira explosões fora de hora, vira uma raiva que você joga em quem não tem nada a ver com isso, porque a emoção que não é expressa busca uma válvula de escape, e geralmente essa válvula é destrutiva. Do Epicteto disse: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E quando você se silencia demais, a única opinião que prevalece é a dos outros. Você deixa que os valores alheios definam seus limites. E com isso, se torna refém de expectativas que não são suas, de papéis que não combinam com você, de comportamentos que não refletem quem você é de verdade. E essa prisão interna é tão cruel quanto qualquer agressão externa. Comece a se questionar: esse meu silêncio está me protegendo ou está me destruindo? Estou calado por sabedoria ou por medo? Estou sendo paciente ou estou me traindo? São perguntas difíceis, mas são essas perguntas que começam a quebrar a corrente do autoabandono. Você não precisa virar uma pessoa explosiva, mas precisa aprender a ser assertivo. Precisa dizer: isso me machucou. Precisa dizer: eu não aceito esse tipo de comportamento. Precisa mostrar que sua ausência será sentida se seu valor for ignorado. A partir do momento em que você começa a se expressar com firmeza, algo mágico acontece. As pessoas começam a pensar duas vezes antes de te desrespeitar, porque percebem que existe alguém ali, um alguém que não aceita mais ser apagado em nome da paz. Um alguém que prefere perder relações frágeis do que perder a si mesmo todos os dias. E aí começa o próximo nível da mudança. Porque quando você começa a se posicionar
começa a identificar quem realmente está com você e quem só estava ali enquanto podia se beneficiar da sua omissão. E é aí que entra uma das armadilhas mais traiçoeiras: continuar perdoando quem não merece nem estar na sua vida. O que acontece quando você sempre perdoa quem não merece nem estar na sua vida? Você tem um coração enorme, e isso é lindo. Mas é justamente aí que mora o perigo. Porque quem tem um coração puro, muitas vezes perdoa o imperdoável. Dá segundas, terceiras, quartas chances, na esperança de que a outra pessoa vá mudar, na ilusão de que ela, um dia, vai enxergar o quanto você é leal, bom, disposto a perdoar. Mas a realidade é cruel. Quem sabe que será sempre perdoado nunca sente a necessidade de mudar. E pior, se sente no direito de continuar te ferindo. Você já reparou como algumas pessoas só aparecem com arrependimento quando você ameaça ir embora? Como o pedido de desculpas delas vem sempre acompanhado de justificativas, mas nunca de mudança. Isso não é arrependimento. Isso é manipulação emocional. E você, com seu desejo de manter a paz e salvar vínculos, vai cedendo. Vai permitindo que o ciclo continue. Vai segurando o relacionamento sozinho, como se fosse sua missão consertar o que já nasceu quebrado. Mas ninguém carrega duas pessoas num laço de respeito. Ou é mútuo, ou é prisão. Sêneca disse: errar é humano. Persistir no erro é burrice. E perdoar não significa manter por perto. O perdão verdadeiro é libertador. Não significa continuar abrindo a porta para quem já provou que só entra para destruir. Você precisa entender: algumas pessoas só estão na sua vida porque sabem que você vai sempre ceder. Elas não te amam, elas te usam. E enquanto você continuar acreditando que o amor é suportar tudo, vai continuar sendo emocionalmente explorado. O perdão virou sua desculpa para não cortar laços. Porque cortar dói, porque afastar pessoas causa culpa. Mas o que você não percebe é que manter essas pessoas custa ainda mais. Custa sua sanidade, custa sua energia, custa sua capacidade de confiar em quem realmente vale a pena. Às vezes, o maior ato de amor próprio é fechar a porta sem olhar para trás. E isso não é crueldade, isso é justiça emocional. É entender que sua alma não é lixão para depositar em o lixo emocional dos outros. Comece a escrever uma nova regra. Perdão não é passaporte de retorno. Quem feriu, que prove com ações, não com promessas. Quem te machucou, que fique do lado de fora. Porque quando você perdoa e mantém por perto quem não merece, está ensinando ao universo que aceita pouco, que aceita menos, que aceita dor como forma de afeto. E isso é inaceitável. E quando você começa a aplicar essa regra, algo poderoso acontece. Você se torna inegociável. Seu tempo, sua atenção, seu carinho passam a ser acessíveis apenas para quem honra isso com reciprocidade. E é exatamente nesse ponto que você começa a entender o valor de impor limites. Porque quando você não impõe limites, o mundo te transforma em capacho. Quando você não impõe limites, o mundo te transforma em capacho. Sabe o que acontece quando você evita conflitos a qualquer custo? Quando diz sim, querendo dizer não? Quando aceita aquilo que te incomoda só para não desagradar? Você se transforma em terreno pisável, em tapete emocional, em alguém fácil de controlar. Porque onde não há limite, reina o abuso. E isso começa nos detalhes. Uma piadinha que te ofende e você ri por educação. Um pedido absurdo que você aceita para não ser chato. Um desrespeito velado que você engole, tentando ser superior. Mas tudo isso, dia após dia, te destrói.
As pessoas ao seu redor aprendem exatamente até onde podem ir com você. E se você nunca mostra onde termina a linha, elas seguem ultrapassando. Primeiro em pequenas coisas, depois em situações cada vez mais graves. E aí você se pergunta, por que fazem isso comigo? A resposta é dura, mas necessária, porque você deixa, porque você ensina que está tudo bem, porque você escolheu ser o agradável em vez de ser o respeitado. Marco Aurélio, com toda sua serenidade estoica, afirmava: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E isso também vale para relacionamentos. Você não tem controle sobre como os outros vão agir, mas tem total controle sobre o que você vai tolerar. E se você tolera tudo, está abrindo mão do único poder real que tem. O poder de estabelecer o que entra e o que sai da sua vida. Impor limites não é afastar pessoas, é filtrar. Quem se incomoda com seus limites provavelmente estava na sua vida pelo acesso fácil, pelo benefício, pelo costume de te ver disponível sempre, sem custo. Mas quem realmente te valoriza, entende, respeita e até admira quando você se posiciona. Porque ali nasce a autoridade emocional, não a que grita, não a que impõe pelo medo, mas a que se manifesta pelo silêncio firme e pela coerência nas atitudes. Se você continuar permitindo tudo para evitar rejeição, vai viver uma vida inteira se rejeitando. Vai continuar se traindo em nome de vínculos que só existem porque você é conveniente. Chega! A partir de agora, seu não precisa pesar, precisa ser claro, precisa ter força, porque é esse não que constrói sua identidade. E quando você aprender a dizer não com firmeza, o mundo vai começar a te tratar com a seriedade que você merece. E é justamente aí que um dos maiores choques acontece. Perceber que o problema nunca foi os outros não te valorizarem, mas você ter aceitado esse desvalor como se fosse normal. E se você quiser mudar isso, precisa ouvir a verdade crua. Ninguém te valoriza porque você permite isso. A verdade brutal: ninguém te valoriza porque você permite isso. Essa frase dói, eu sei, mas ela também liberta. A realidade é que as pessoas te tratam exatamente do jeito que você permite. Se elas te ignoram, te manipulam, te desrespeitam, é porque em algum momento você deixou claro, mesmo sem palavras, que tudo isso era aceitável. Você quis manter a paz, salvar o relacionamento, evitar conflitos. Mas ao fazer isso, acabou ensinando ao mundo que sua presença é garantida, que seu valor é negociável, que seu limite é elástico. Você virou o resolve tudo, o está sempre ali, o que aguenta qualquer coisa. Mas isso não é força, é autossabotagem. A vida não vai parar para reconhecer seu esforço. As pessoas não vão acordar um dia e perceber o quanto você é incrível se você mesmo não se trata como tal. Respeito é consequência direta de postura. E postura se constrói com decisões difíceis, com cortes necessários, com a coragem de dizer: comigo isso não passa. Epicteto, mestre da frieza estratégica, ensinava: primeiro, diga a si mesmo o que você deseja ser. Depois, faça o que tem de ser feito. Isso vale para o respeito também. Quer ser valorizado? Então, comece se valorizando. Quer ser respeitado? Aprenda a se respeitar, mesmo que isso custe perder pessoas, empregos, relações, porque tudo que depende da sua submissão para continuar existindo já está podre. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Enquanto você continuar tentando ser tudo para todos, você será nada para si. Enquanto tentar agradar quem te fere, vai continuar preso a um ciclo de humilhação sutil.
Porque o desrespeito nem sempre vem em gritos. Muitas vezes vem em silêncios, em desprezos, em esquecimentos. E você tem permitido isso em nome de um amor que nem existe mais. Está na hora de virar a chave. Comece a observar os sinais. Quem responde suas mensagens só quando quer algo? Quem só te procura quando precisa? Quem nunca celebra suas vitórias, mas está sempre por perto nas suas quedas? Essas pessoas não te valorizam e você precisa parar de lutar por presença de quem já deixou claro que não está. A boa notícia: quando você para de permitir, o jogo muda. Quem realmente te admira se adapta. Quem só estava pelo benefício desaparece. E aí sim, você começa a construir relações sólidas, com base em respeito e não em conveniência. Porque o respeito não nasce do medo, nasce da firmeza. E quando você entender isso, vai perceber que ser bonzinho demais nunca foi virtude. Foi fraqueza disfarçada. E quando essa firmeza desperta, você para de mendigar consideração e passa a exigir uma coisa que muda tudo: postura. Porque chega uma hora que você entende que bancar o bonzinho o tempo todo não está te levando a lugar nenhum. Chega de bancar o bonzinho. Você cresceu ouvindo que ser bonzinho era o caminho, que quem planta o bem, colhe o bem, que ser paciente, educado e prestativo era o que tornava alguém admirável. Mas ninguém te contou que o mundo real nem sempre funciona assim. Você foi bonzinho e colheu desprezo. Você foi compreensivo e colheu indiferença. Você foi leal e colheu abandono. E por que isso acontece? Porque a bondade, quando não vem acompanhada de firmeza, vira um convite para o abuso. Sêneca escreveu: é parte da cura o desejo de ser curado. E aqui a cura começa quando você se cansa de ser bonzinho para manter relações que não te servem. Porque esse tipo de bondade, no fundo, é medo. Medo de rejeição, medo de parecer egoísta, medo de estar sozinho. E enquanto esse medo estiver no comando, você vai continuar sendo um alvo fácil. Vão te escolher não pelo que você é, mas pelo que você aceita. E isso é o maior desrespeito com a sua essência. Ser firme não é ser rude, é ser claro. É saber o que você aceita e o que você não tolera. É ter coragem de bancar as consequências de um não. É não se importar se vão te achar frio, distante ou difícil. Porque quem se incomoda com a sua firmeza, na verdade, se beneficiava da sua submissão. E quando você troca a imagem de bonzinho pela postura de alguém que se valoriza, o mundo começa a te tratar de outro jeito. As conversas mudam, os olhares mudam, o tratamento muda. Mas isso exige uma escolha: parar de buscar a aprovação. Porque o bonzinho vive em função de ser aceito. Ele mede as palavras, evita atritos, se molda ao ambiente. Já o firme vive em função da própria integridade. Ele não precisa ser aceito, ele precisa ser respeitado. E o respeito não vem de palavras doces, vem de coerência. Vem da sua capacidade de agir com verdade, mesmo que isso incomode. E prepare-se. Quando você deixar de ser o bonzinho da história, vai incomodar muita gente. Vai ouvir que mudou, que está diferente, mas isso é sinal de evolução. Porque ser bonzinho nunca foi um elogio, foi uma armadilha, uma forma de te manter dócil, previsível, moldável. Agora chegou o momento de ser algo que poucos têm coragem. Alguém que se valoriza tanto que prefere ser temido do que usado. E essa mudança de postura assusta. Porque quando você para de rir de piadas que não têm graça, quando você não responde mais na hora que os outros esperam, quando você impõe silêncio onde antes havia palhaçada, o ambiente muda. E é nesse ambiente novo que você começa a perceber o quanto as pequenas humilhações diárias estavam te envenenando sem você nem notar.
As pequenas humilhações diárias que você finge não ver te matam aos poucos. Você já percebeu como o desrespeito raramente começa com gritos ou agressões diretas? Ele se infiltra nas entrelinhas, naquela piada inofensiva sobre você, no tom de voz debochado, no esquecimento proposital do seu nome em uma reunião, no olhar atravessado quando você tenta se impor. São microagressões, pequenas humilhações que, se vistas isoladamente, parecem bobas, mas que, somadas, vão matando sua autoestima dia após dia. Como uma goteira constante que afunda uma estrutura inteira. E o pior é que muitas vezes você até percebe, mas finge que não. Porque se revoltar parece exagero, porque confrontar parece drama, porque reclamar parece fraqueza. E assim, você vai silenciando seu instinto de defesa. Vai rindo para não parecer chato, vai aceitando para não criar conflito. Mas por dentro, cada uma dessas microferidas vai te corroendo, vai plantando insegurança, vai te convencendo de que talvez você realmente não mereça mais. Marco Aurélio dizia: a alma se torna tingida da cor de seus pensamentos. E quando você começa a internalizar essas pequenas humilhações, sua alma começa a perder a cor. Você passa a andar curvado, hesitante, pedindo desculpa por existir. E ninguém percebe, porque por fora está tudo bem, mas por dentro você já não acredita mais na própria voz, já não sente mais autoridade sobre si mesmo, já não sabe onde termina o educado e começa o humilhado. É preciso abrir os olhos para essas situações, não para entrar em guerra com o mundo, mas para proteger seu território interno. A cada humilhação que você engole, você envia ao universo um recado: eu aceito ser apagado. E o universo responde: então eu vou te dar mais disso. E te dá, em casa, no trabalho, nas amizades, em tudo. Porque o que você tolera define o que você atrai. A partir de hoje, não ignore mais esses sinais. Não ria por educação quando te ridicularizarem. Não fique em silêncio quando alguém te diminuir. Não normaliza o desrespeito por medo de perder conexões. Porque se a conexão depende do seu silêncio diante da sua dor, ela já está podre. É melhor perder a falsa paz do que continuar sangrando em silêncio. E talvez você esteja se perguntando: mas se eu começar a reagir, não vão rir de mim? Sim, talvez no início, porque você sempre foi o passivo. Mas quando você parar de tolerar, até quem ri de você pelas costas vai começar a te temer. Porque eles riem hoje, justamente porque sabem que você nunca reage. Eles riem de você pelas costas porque você nunca reage. Sabe por que certas pessoas se sentem à vontade para debochar de você, para imitar sua voz, para zombar das suas atitudes, para te transformar em piada nas rodinhas? Porque elas sabem que você não vai fazer nada. Elas já testaram seus limites e não encontraram nenhum. Sabem que podem rir, que podem passar dos limites, que podem te empurrar psicologicamente, e você vai sorrir desconfortável, abaixar a cabeça ou fingir que não se importa. Mas você se importa, você sente, você sofre e todo mundo percebe isso, menos você. Você acha que está sendo forte por ignorar, mas está sendo visto como fraco, e isso dói. Dói porque você tenta manter a classe, tenta não descer ao nível dos outros, tenta mostrar maturidade. Mas a verdade é que essa postura, quando não é acompanhada de uma presença forte, te transforma em alvo. Porque ninguém teme o bonzinho que aguenta tudo. Epicteto dizia: se alguém te provoca, é sinal de que você permitiu ser tocado. E você tem permitido demais. Eles não riem porque você é engraçado. Eles riem porque você é previsível, porque sabem que você quer ser aceito, que você tem medo de confrontar, que você prefere ser ridicularizado do que parecer rude. Isso é brutal, mas é libertador, porque mostra que a chave está nas suas mãos.
no momento em que você parar de rir junto, no momento em que responder com o silêncio pesado de quem não aceita desrespeito, no momento em que você olhar nos olhos e deixar claro, comigo não mais, e não precisa gritar, não precisa bater na mesa. Basta mudar sua energia, sua linguagem corporal, sua forma de reagir. Quando fizerem piada, olhe firme. Quando tentarem te diminuir, não explique, não justifique. Retire-se. Quando alguém cruzar a linha, corrija. Na hora, com calma, mas com firmeza. É nesse momento que o jogo vira, porque o medo muda de lado. E quem ria de você pelas costas começa a se calar quando você entra no ambiente. O respeito é construído na ausência de concessão. Toda vez que você recua para manter a convivência, você reforça a posição de inferioridade. Mas quando você começa a impor presença, não com violência, mas com uma autoridade silenciosa e inegociável, até quem ria de você passa a medir palavras. E se você acha que tudo isso é exagero, pare e olhe para a sua vida. Quantas vezes você saiu de um lugar se sentindo menor do que entrou? Quantas vezes você percebeu os olhares e sorrisos falsos e preferiu se enganar? Está na hora de romper com isso, porque se você não mudar agora, vai passar a vida sendo usado e descartado. Se você não mudar agora, vai passar a vida sendo usado e descartado. Você pode até não perceber, mas está em um ciclo, um padrão repetitivo onde você é sempre o que dá mais, o que compreende, o que perdoa, o que espera e, no fim, o que sobra. As pessoas sabem disso, sentem isso e por isso se aproximam, sugam o que precisam e quando não tem mais utilidade para você, somem, sem culpa, sem consideração, porque você se acostumou a se dar demais. E quem se dá demais, sem critérios, vira descartável. Você pode tentar negar, se enganar, dizer que é assim mesmo, que as pessoas são ingratas. Mas lá no fundo, você sabe que essa situação só existe porque você permitiu. Porque você nunca exigiu o mínimo: respeito, reciprocidade, presença. E por mais que doa reconhecer isso, essa dor é necessária. Porque só ela pode te tirar da inércia. Só ela pode te empurrar para o momento que muda tudo, aquele em que você olha no espelho e diz: chega. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Você precisa ousar. Precisa ousar sair da posição confortável de vítima. Ousar sair da passividade emocional. Ousar romper com quem te consome. Porque se você continuar como está, as coisas vão piorar. Você vai envelhecer cercado de pessoas que nunca te conheceram de verdade, porque você nunca se mostrou de verdade. Sempre se moldou. Sempre foi conveniente. Sempre foi fácil. E quando você perceber, terá gastado sua juventude tentando ser aceito por pessoas que nunca te respeitaram. Vai ter enterrado anos de vida tentando provar valor para quem já tinha decidido te ignorar. Não dá mais tempo para adiar essa mudança. Você precisa dela agora. E ela começa quando você decide: não vou mais ser palco para abusos, não vou mais ser energia gratuita para quem só aparece quando precisa. Essa mudança vai te custar, sim, vai te deixar sozinho em alguns momentos, vai te afastar de quem estava ali só pela vantagem, mas vai te trazer algo que você nunca teve por completo: paz interior, respeito próprio, clareza e, o melhor, vai te blindar. Vai fazer com que o próximo que tentar se aproximar com segundas intenções encontre uma muralha intransponível. Porque agora você sabe que não está aqui para ser consumido, está aqui para viver com honra. E é nessa hora que você descobre uma arma que poucos dominam: a fúria controlada. Uma força silenciosa, fria e calculada, que assusta muito mais do que qualquer grito. Uma presença tão firme que ninguém ousa te testar.
A fúria controlada é sua arma mais poderosa. Tem gente que acha que ser estoico é ser passivo, que manter o controle emocional é ficar quieto diante do desrespeito. Nada poderia estar mais longe da verdade. O estoico não é aquele que aguenta tudo. É aquele que escolhe suas batalhas com inteligência, que canaliza sua raiva para algo útil, que domina a própria fúria ao invés de ser dominado por ela. E é justamente essa fúria controlada que faz o mundo respeitá-lo, porque ela assusta, porque ela é imprevisível, porque ela é a prova de que você enxerga tudo, sente tudo, mas escolhe agir com frieza estratégica. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Reagir com fúria cega é previsível, esperado, desprezível. Mas quando você demonstra que viu o golpe, que sentiu, que analisou, e ainda assim não se abalou, você muda o jogo. Você mostra que não é uma marionete das emoções. Você se torna um jogador silencioso e implacável, e isso desestabiliza qualquer um que tente te atingir. A fúria controlada não grita, ela observa, não se justifica, ela silencia com postura, não se vinga de forma infantil, ela afasta, elimina, bloqueia, ignora. E é aí que o respeito nasce, não do medo, mas da presença. Daquela energia que diz, sem palavras: se você ultrapassar meu limite, você será apagado da minha vida como se nunca tivesse existido. Isso é poder. E é um poder que ninguém pode te tirar, porque nasce da sua decisão de nunca mais ser refém das próprias emoções. Essa frieza estratégica começa no momento em que você percebe que não precisa vencer argumentos, não precisa provar nada. Só precisa viver de acordo com seus próprios princípios. E aí, quando alguém tentar te provocar, te tirar do sério, te diminuir, a sua resposta não será um grito, mas um olhar firme, um silêncio pesado, uma retirada elegante, porque a melhor forma de mostrar que ninguém pisa em você é não dar mais palco para quem não merece audiência. Mas atenção, isso exige prática. Vai ter dias em que você vai sentir vontade de explodir, de responder na mesma moeda, de gritar tudo que ficou preso por anos. Mas respire. Lembre-se de quem você está se tornando. Você não é mais aquele que aceita tudo, nem o que briga por tudo. Você é o que age com honra, com inteligência, com estratégia. E a estratégia, agora, inclui um passo inadiável. Cortar pela raiz todo tipo de pessoa que suga sua energia, que testa seus limites, que se alimenta da sua fraqueza. Pessoas assim não merecem explicação, merecem distância. Os 3 tipos de pessoas que você deve cortar da sua vida imediatamente. Você não pode ser respeitado enquanto estiver cercado por quem vive te diminuindo. Não dá para se fortalecer emocionalmente com gente ao redor que suga, enfraquece, ridiculariza. Tem pessoas que são como veneno, agem devagar, mas te destroem por dentro. E se você quer virar a chave de verdade, precisa começar limpando o campo. A liberdade começa pelo corte. E existem 3 tipos de pessoas que você precisa eliminar agora, antes que elas acabem com o pouco de amor próprio que ainda te resta. A primeira são os manipuladores sutis, aqueles que te fazem se sentir culpado toda vez que você diz não, que invertem os fatos, que usam o seu bom coração contra você, são mestres na arte da distorção emocional. Fazem você acreditar que está sendo egoísta por se priorizar. São eles que, com palavras doces, plantam insegurança, fazendo você depender da validação deles para se sentir em paz. Mas por trás desse teatro de afeto, só existe controle. E controle não é amor, é prisão disfarçada. O segundo tipo são os zumbis emocionais, pessoas vazias que não acrescentam nada à sua vida. Elas não te inspiram, não te motivam, não te elevam.
só sabem reclamar, fofocar, falar mal dos outros. Gente que te deixa esgotado após uma conversa, que te afunda quando você quer subir. E você, por lealdade emocional, mantém por perto. Mas manter vínculo com quem te puxa para trás é como correr com uma âncora presa ao tornozelo. Você não sai do lugar. Epicteto dizia: evite as companhias que não te tornam melhor. E o terceiro tipo são os desdenhadores de sonhos. Aqueles que riem quando você compartilha uma ideia, que ironizam seus planos, que sempre têm uma crítica, uma dúvida, uma insegurança para jogar sobre o que você acredita. Esses são perigosíssimos porque te fazem duvidar de si mesmo. Te fazem achar que está sonhando alto demais, que não é capaz, que é melhor se contentar com pouco. E se você escuta demais essas vozes, uma hora começa a acreditar. E aí, seu potencial morre sufocado pelo medo que nem era seu. Você não deve nada a ninguém que te faz mal. Você não precisa de permissão para se afastar de quem te adoece. Você não tem a obrigação de carregar ninguém na sua jornada. Porque quem não soma, sabota. Quem não apoia, atrasa. Quem não respeita, contamina. E o respeito começa quando você diz: daqui você não passa mais. E depois que você fizer esse corte, vai perceber algo incrível. O silêncio que antes te incomodava, agora vira paz. E é nesse silêncio que nasce sua nova postura, aquela que impõe respeito sem levantar a voz. A arte estoica de fazer alguém te respeitar sem levantar a voz. Você já reparou que os homens e mulheres mais respeitados em qualquer ambiente não são os que gritam? São os que falam pouco, os que observam, os que têm um olhar firme, uma postura reta, uma energia que impõe respeito antes mesmo da primeira palavra. Esse é o verdadeiro poder. A presença que não implora atenção, mas exige consideração. E você pode desenvolver isso. Você só precisa parar de tentar convencer e começar a se comportar como quem não aceita ser desvalorizado. A base dessa autoridade silenciosa é a coerência. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. Diferente como? Sendo centrado, calmo, estratégico. Quando alguém te provoca e você não reage, você não está sendo fraco. Está mostrando que não se contamina por aquilo que não tem valor. Quando alguém tenta te desestabilizar e você permanece inabalável, o recado é claro: eu sou maior do que isso. E esse tipo de frieza não intimida apenas, ela educa. Fazer alguém te respeitar sem levantar a voz começa com o controle das suas reações. Aquele que não se desespera, que não se justifica, que não perde o eixo, se torna uma figura de autoridade natural. É o oposto do desesperado que tenta provar seu valor. O estoico sabe que o valor dele está nas ações, não nas palavras. Ele sabe que não precisa provar nada, porque sua conduta fala alto o suficiente. E sim, isso exige treino. Vão te testar, vão te cutucar, vão tentar te tirar do sério. Mas esse é o momento onde você mostra o que aprendeu, quando você responde com um silêncio que pesa, com um olhar que diz tudo, com uma decisão firme que muda o jogo. A ausência de reação emocional se torna um escudo, um campo de força, um lembrete de que você não se vende por qualquer migalha de atenção. E quanto mais você cultiva esse comportamento, mais seletivo você se torna. Menos você tolera, menos você se envolve com quem não entrega valor. Você começa a escolher suas batalhas. E mais ainda, começa a ser temido, não pelo grito, mas pela imprevisibilidade, pela frieza, pela força que vem da estabilidade emocional. E quando essa força se instala, você deixa de correr atrás de respeito e começa a atrair. Você não busca mais aceitação. Você impõe presença. E essa transformação te prepara para a última e mais importante virada. Entender
que a vingança mais poderosa não é confronto, é mudança de postura, porque o homem calado, quando muda, muda tudo ao seu redor. Como o respeito volta quando você muda de postura. Durante muito tempo, você achou que precisava engolir em seco, que o silêncio era a melhor resposta, que aguentar em nome da paz era virtude. Mas tudo que você conseguiu foi ser desrespeitado, subestimado, passado para trás. A verdade é que o mundo não respeita quem se cala para não incomodar. O mundo respeita quem se cala, mas muda quem se afasta sem dar explicações, quem corta sem plateia, quem se ergue sem fazer barulho. Essa é a verdadeira vingança, não gritar, não se justificar, apenas desaparecer e voltar diferente. O homem calado que muda de postura assusta mais do que qualquer confronto, porque ele some da mesa onde era desvalorizado. Ele não avisa que vai parar de responder, ele simplesmente para. E quando tentam entender o que houve, já é tarde demais. Esse tipo de virada não precisa de anúncio. Ela se comunica no impacto, na ausência, na frieza repentina, na firmeza que antes era invisível. E aí sim, quem antes ria, se cala. Quem zombava, se questiona. Porque perceberam que aquele que era fácil, agora é inalcançável. Epicteto ensinava: não explique sua filosofia, encarne-a. E é exatamente isso que você precisa fazer. Não diga que vai mudar. Mude. Não avise que vai cortar. Corte. Não implore por respeito. Torne-se alguém que impõe respeito com a presença, com a decisão, com o silêncio. É assim que você se liberta. É assim que você sai da posição de vítima para se tornar protagonista da sua própria história. E não se engane. Essa transformação não passa despercebida. Quem antes abusava, sente o golpe. Quem antes te testava, recua. Porque agora existe algo em você que antes estava adormecido. Limite, valor, clareza. E isso é assustador para quem se alimentava da sua insegurança. Quando você se torna firme, até o ar ao seu redor muda. Sua energia fala antes do seu corpo entrar. Seu olhar já avisa: eu não sou mais aquele que você podia manipular. E esse novo você não precisa de gritos nem de plateia. Precisa apenas de decisões. Decisões que te livrem de quem não te merece, que te afastem de ambientes tóxicos, que te reconectem com o seu valor. Porque quem pisa em você e sai impune só faz isso até o dia em que você levanta. Depois disso, ninguém mais se atreve. Você chegou até aqui porque, no fundo, algo dentro de você já estava gritando por mudança. Porque cansou de ser ignorado, de ser útil e nunca lembrado, de dar tudo e receber migalhas. E agora você sabe, isso nunca foi normal. Foi apenas o resultado de permitir demais, calar demais, aceitar demais. Mas a partir de hoje, isso acaba. Chega de ser cenário para o protagonismo emocional dos outros. Chega de viver uma vida onde você não é respeitado. Você não precisa levantar a voz para ser ouvido. Você precisa levantar o seu padrão, a sua postura, o seu valor. E isso começa quando você toma a decisão de nunca mais aceitar menos do que merece. De ser lembrado não por sua utilidade, mas por sua presença. De não ser mais uma opção cômoda na vida dos outros, mas uma referência de firmeza, de clareza, de respeito. A verdadeira revolução não começa fora, ela começa dentro, no momento em que você decide que ninguém mais pisa em você e sai impune, no instante em que você troca a necessidade de ser querido pela decisão de ser respeitado. E isso, meu amigo, minha amiga, muda tudo. Muda como o mundo te trata, muda como você se olha no espelho, muda os caminhos que você escolhe e principalmente muda o tipo de pessoa que você atrai. Sêneca dizia: enquanto vivermos, devemos aprender a viver. E viver de verdade é se posicionar,
É dizer não com firmeza. É sair do papel de coadjuvante e assumir o controle. Então hoje, faça esse compromisso com você mesmo. Nunca mais se calar diante do desrespeito. Nunca mais aceitar a presença de quem não te valoriza. Nunca mais se apagar para manter os outros confortáveis. Se essa mensagem tocou você, é porque já estava dentro de você. Eu só acendi a chama. Agora é sua vez de agir, de colocar em prática, de mostrar que sua bondade tem limites, que sua energia tem valor e que a sua nova versão chegou, mais forte, mais fria, mais justa. Curte esse vídeo, compartilha com quem precisa acordar para a vida, comenta aqui embaixo o que mais te impactou e se inscreve no canal. E lembra, no comentário fixado tem um conteúdo exclusivo que vai reforçar ainda mais essa nova postura que você está construindo. Agora vai lá e mostra para o mundo que com você o respeito não é uma escolha, é uma obrigação.